Você já se perguntou como é possível que a Bíblia mencione pessoas que viveram centenas de anos? Como Noé viveu 950 anos, ou Matusalém, que alcançou incrível 969 anos? Isso era normal para aquela época, ou algo extraordinário? E o mais interessante, por que as pessoas que hoje vivem tão pouco em comparação aos patriarcas bíblicos? Preparei este vídeo para a gente viajar no tempo, onde vamos comparar a ciência, a Bíblia e o mundo moderno para entender essa fascinante questão. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um gostei ou não gostei. Olá, eu sou Patrícia Paulo, a autoridade bíblica e os seus relatos sobre a longevidade. Antes de analisarmos se essas idades fazem sentido, precisamos entender a fonte dessas informações. A Bíblia. Este livro milenar é um dos mais estudados da história, não apenas do ponto de vista religioso, mas também arqueológico, filosófico e científico. A Bíblia não apenas sobreviveu ao tempo, mas continua sendo mais influente do mundo. Se confiarmos em especialistas financeiros para dizer onde investir, ou médicos renomados para cuidar da nossa saúde, por que não considerar que a Bíblia pode ter credibilidade quando fala sobre a longevidade humana? Afinal, ela tem demonstrado uma precisão impressionante em muitos aspectos históricos e científicos. Mas podemos interpretar esses números? Vou falar aqui das explicações científicas para a longevidade bíblica. Alguns cientistas e pesquisadores propõem hipóteses intrigantes para explicar as idades bíblicas. Vamos explorar algumas delas? A primeira é a mudança do clima na atmosfera. Estudos indicam que a atmosfera da Terra já foi muito diferente. Antes do dilúvio, a Bíblia descreve um mundo onde a água brotava da terra para irrigar tudo, sugerindo um ambiente mais estável e úmido. Cientistas da Universidade de Tel Aviv apontam que, em eras passadas, os níveis de oxigênio eram mais elevados e o clima mais ameno, o que poderia ter influenciado diretamente na longevidade. Hoje, sabemos que o envelhecimento humano está diretamente ligado à oxidação celular. Um ambiente com menos poluentes e mais oxigênio puro poderia ter permitido vidas muito mais longas. A segunda explicação é a alimentação e genética. Outro fator importante é a dieta. Segundo a Bíblia, antes do dilúvio, os seres humanos eram vegetarianos, em Gênesis 1:29. Somente após o dilúvio, Noé e sua descendência passaram a consumir carne, Gênesis 9:3. Será que a mudança da alimentação impactou na diminuição da expectativa de vida? Estudos modernos mostram que a dieta influencia diretamente na longevidade. Povos que consomem menos carne e mais vegetais tendem a viver mais. Além disso, pesquisas sugerem que os humanos antigos poderiam sintetizar vitamina C naturalmente, o que fortalece o sistema imunológico e reduz o envelhecimento celular. Experimentos com animais que conseguem produzir sua própria vitamina C mostraram que eles vivem até 6 vezes mais do que espécies semelhantes que não possuem essa capacidade. Explicação 3. O dilúvio e a queda do equilíbrio natural. O evento do dilúvio descrito na Bíblia e em registro de diversas civilizações antigas pode ter sido um marco de mudança e longevidade humana. Além da alteração climática, houve degradação genética. A partir de Noé, notamos uma redução progressiva da expectativa de vida. Seus filhos já viveram menos, e Moisés, que aparece muito tempo depois, morreu com 120 anos. Aliás, falando em Noé, já tem um vídeo falando sobre ele aqui nos cards ou na descrição deste vídeo. Vale a pena assistir, é um vídeo excelente. Curiosamente, essa curva de redução de longevidade bate com cálculos genéticos modernos sobre a degeneração do DNA humano ao longo das gerações. A longevidade bíblica pode estar ligada a um código genético mais puro
menos afetado por mutações e doenças, algo que hoje se perdeu com o passar dos séculos. A comparação entre o passado e o presente, vamos pensar no seguinte: se voltarmos 2000 anos no tempo e dissermos para alguém da antiga Roma que no futuro as pessoas viveriam em cidades gigantescas, com arranha-céus, viajariam de avião e fariam cirurgia de transplante de órgãos, eles provavelmente ririam da nossa cara e chamariam isso de fantasia. Da mesma forma, nós, olhando para os relatos bíblicos, podemos achar estranho que alguém tenha vivido quase 1000 anos, mas isso pode ser apenas um reflexo da nossa limitação de conhecimento e da forma como a Terra mudou drasticamente desde então. Se os seres humanos realmente viveram tanto tempo no passado, faz sentido que registros históricos fora da Bíblia também mencionem isso. E de fato encontramos com mitologias antigas, como a dos sumérios, relatos que reis que viveram centenas de anos antes de um grande dilúvio. Será coincidência? O aviso profético e o tempo de arrependimento, há um versículo curioso em Gênesis 6:3, onde Deus declara: "O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois ele é carnal. Os seus dias serão 120 anos." Algumas pessoas interpretam isso como um limite máximo da idade para a humanidade, mas essa interpretação entra em conflito com o fato de que muitos, como Noé, viveram mais de 120 anos. Na verdade, esse versículo indica o tempo de aviso que Deus deu para a humanidade se arrepender antes do dilúvio, 120 anos. Durante esse período, Noé construiu a arca, pregando sobre a destruição iminente. Assim como naquela época, a Bíblia compara os dias anteriores ao dilúvio com o tempo que antecede a volta de Jesus. Mateus 24:37 ao 39. Isso significa que estamos simbolicamente no prazo final para escolhermos nosso destino espiritual. O que podemos aprender com isso? Independente de acreditar ou não que os seres humanos viviam centenas de anos no passado, os fatos apresentados mostram que há mais do que simples lendas por trás dos seus relatos bíblicos. Existe uma base científica plausível para a longevidade mencionada na Bíblia. E muitos fatores como mudança climática, alimentação e a genética podem ter influenciado diretamente nessa questão. Além disso, a Bíblia não apenas nos informa sobre o passado, mas também nos alerta sobre o futuro. Assim como nos dias de Noé, estamos vivendo um tempo de alerta, onde muitas pessoas ignoram os sinais e continuam vivendo como se nada fosse acontecer.